Bom dia, amigos! A partir deste instante, você está acompanhando o Antena Paulista, que começa nesta manhã aqui no prédio da Pinacoteca do Estado, bairro da Luz, bem no centrinho da capital, um dos polos culturais mais importantes da nossa cidade. E sabe por que nós viemos para cá? Porque este é o mês dos marceneiros, os produtores de móveis, janelas, portas, que tantas vezes acabam fazendo obras de arte. Agora você me pergunta, agora o que a marcenaria tem a ver com pinacoteca? Eu explico. Vamos lá? Este prédio foi construído há quase 250 anos para ser o Liceu de Artes e Ofícios. E seria a primeira escola profissionalizante da cidade de São Paulo, criada exatamente para atender às necessidades de um lugar que parecia que ia crescer. Espaços amplos, pé direito alto, uma construção especial. Com o tempo, o liceu ganhou importância, se desenvolveu, cresceu, recebeu muitos alunos e formou marceneiros que ajudariam a contar com seu trabalho a história da cidade de São Paulo. Nós estamos agora no térreo da Pinacoteca, numa área que não é aberta ao público. É a área de conservação e restauro. Aqui trabalham 9 pessoas que têm nas suas atividades a recuperação, conservação, manutenção, o restauro das obras quando elas apresentam algum problema. Agora, isto aqui no passado não era assim. Lá atrás, na época do Liceu de Artes e Ofícios, funcionava uma coisa completamente diferente. E sobre isso, nós vamos conversar com a Valéria, que é responsável por esta área aqui, que nos diz o que existia aqui, Valéria? Bom, aqui é bastante importante, assim, porque aqui nesse andar térreo funcionavam as oficinas. Então, oficinas? Oficinas de escultura, fundição artística, a parte de marcenaria, a parte de carpintaria, a parte de ebanisteria, que é a ilustração dos móveis. Então nós podemos imaginar onde hoje temos todos esses armários e esses pequenos equipamentos, que tudo isso era ocupado por enormes máquinas. Isso, tinham boas máquinas grandes e você imaginar para cortar as madeiras e tudo. A importância do liceu no mobiliário paulista, paulistano e até brasileiro, é muito importante. Eles vendiam as obras que eles faziam. Eles podiam vender? Isso que é o Eles estudavam, aprendiam e o resultado podia ser comercializado. Então, a sociedade paulistana frequentava muito esse edifício para a compra dos móveis e outras encomendas que eles faziam. E tinha um selo do Liceu de Artes e Ofícios. E que esse selo, hoje em dia, as obras desse período têm um determinado valor, exatamente por terem... O selo era a garantia de qualidade. Exatamente. Agora, as máquinas e essa parte das oficinas funcionaram neste ambiente até quando? Então, eles vêm aqui até essa parte que ficou no edifício até praticamente a década de 50. Praticamente não. 1950, Isso, naquela década. Na década de 50. Pelos corredores da Pinacoteca, os sinais do liceu estão por todos os lados. Nesta foto, os alunos exibem orgulhosos o lustre de ferro, ao lado do mestre Ramos de Azevedo. A peça que iria para o Centro Cultural Banco do Brasil nunca saiu daqui e continua na entrada da Pinacoteca. É a história viva da primeira escola profissionalizante de São Paulo. A produção do Liceu de Artes e Ofícios passou a ter grande visibilidade no começo do século XX. Os marceneiros que trabalharam aqui produziram muitos ornamentos para fachadas de prédios e móveis que até hoje estão espalhados por São Paulo. O Mercado Municipal, a Estação Júlio Prestes, o Palácio das Indústrias, o Teatro Municipal. Você sabe o que todos esses símbolos de São Paulo têm em comum?
são construções de Ramos de Azevedo, arquiteto e engenheiro que redesenhou a capital no final do século XIX. Naquela época, São Paulo ganhava ares europeus e começava a se transformar na metrópole que é hoje, impulsionada pela riqueza dos barões do café. Mas havia muito trabalho pela frente, como conta a cientista política Margarida Gordinho. Uma história aqui da província de São Paulo, que veio um inspetor, teve que pegar uma cama de alguém para o homem dormir, porque não é que tinha camas. Não tinha, era um luxo enorme. Então, os marceneiros foram sempre muito importantes por causa disso, né? Mas eram poucos. Assim surgiu o Liceu de Artes e Ofícios, fundado por Ramos de Azevedo em 1873. Uma escola profissionalizante para formar a mão de obra que construiria a nova capital. O Liceu foi a primeira escola de marcenaria de São Paulo. Eles fizeram lambris maravilhosos, mesas, salas de jantar, móveis e enfeitaram os prédios mais importantes da cidade na época, né? Essas joias podem ser vistas até hoje na capital. As portas do Salão Nobre do Teatro Municipal, as cadeiras do auditório e as lindas grades de madeira entalhada das frisas foram feitas pelos artesãos do Liceu de Artes e Ofícios. Na Catedral da Sé está mais uma parte desse acervo. As portas enormes, os bancos e os confessionários. Uma coisa que hoje em dia a gente não encontra em qualquer lugar, né? Se você quiser encontrar realmente, vir aqui, vai ver que são peças muito raras e de uma beleza bem estupenda, né? Maravilhoso. Liz, que trabalha vendendo peças antigas do Liceu de Artes e Ofícios, conta que os móveis, além de lindos, são confortáveis e valem muito. O mobiliário do Liceu é um mobiliário valorizado, tanto aqui quanto fora do Brasil. Relíquias que o Daniel tem orgulho de ajudar a preservar. Cada peça tem sei lá, um encanto, assim, porque você vê, você pega uma peça e você olha assim, acha interessante. Antigamente faziam uma peça assim, com bastante riqueza de detalhes. Existem hoje pouco mais de 87 mil pessoas trabalhando no setor de madeira e mobiliário no estado de São Paulo. Se você acha essa profissão masculina, não está errado. 80% desses trabalhadores são homens. Mas agora você vai conhecer uma exceção a essa regra. Essa aqui é uma oficina de marcenaria tocada por duas mulheres. A Fernanda é formada em hotelaria e a Letícia em turismo. Elas trabalharam juntas em uma multinacional e sempre compartilharam o desejo de empreender. Foi aquele desejo de ter um negócio próprio, né? Onde você é muito alinhada com os valores, porque é a sua empresa, de ter os seus horários, de trabalhar para você. Então, essa vontade estava latente dentro da gente e trabalhávamos muito bem juntas, então a gente decidiu abrir essa sociedade. A marcenaria em Santo André, na região do ABC, tem só 2 anos e elas fazem de tudo: móveis, tapeçaria, objetos de decoração. 80% das encomendas são feitas pela internet e elas não param de chegar. São cerca de 100 pedidos de orçamento por mês. Todos os aspectos que eu vejo da minha vida pessoal, financeira hoje, deu muito certo. Então, não tenho do que me arrepender. E você, assim como eu, deve estar se perguntando por que investir numa oficina de marcenaria. Com a palavra, as marceneiras. Eu acho que estava dentro, guardadinho, assim, dentro da gente, esse gosto dos mobiliários, né? Por coincidência, meu bisavô era marceneiro, nunca tive contato com ele, mas acho que estava dentro, estava no sangue um pouco. Então, as duas tinham essa vontade, assim, gostavam de fazer em casa, estava tudo meio que no subconsciente. E aí veio essa ideia e a gente percebeu no nosso trabalho o quanto a gente gosta de fazer isso. Ver que você elaborou o projeto, executou, entregou e satisfez a pessoa, isso é incrível, impagável. Acho que é a melhor recompensa. Depois que saiu deste prédio, o Liceu de Artes e Ofícios se instalou na Rua da Cantareira, aqui em São Paulo. Hoje é uma instituição de ensino sem fins lucrativos ligada a uma empresa. E, entre outros cursos, continua oferecendo o curso técnico integrado ao ensino médio grátis.